gravando? No começo, a origem das melodias, da música e letra eram, eram destacadas, quer dizer, eu fazia a minha parte no meu violão e o Fauzi fazia a parte dele no violão dele, compondo as músicas que ele fez durante o nosso intervalo de encontro. Quando a gente se encontrava, que era corriqueiro o nosso encontro, às vezes passava dias e dias junto, ou eu, quando tinha férias, eu ia, ficava o tempo todo com ele. E quando não eram férias, eu ia pelo menos sábado ou domingo, ficava enterrado lá, eu e ele, dias e noites fazendo música. Quando eu tocava música e letra que eu fazia, ele escutava e o que ele achava que não estava bem, ele conversava delicadamente, com educação, que não estava bem, e a gente sentava e trocava todo o trecho que ele não gostava. E a mesma coisa eu fazia com ele. E todos nós aceitávamos correções. A gente não era intransigente no que a gente fazia, não. E isso que eu acho que é o mais correto entre dois parceiros. Não você ser supremo nas suas coisas e nem ser também autoritário. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, né? Então, com a gente nunca houve isso aí. E sempre todas as músicas acabavam do jeito que nós dois gostávamos. E assim a nossa vida foi até ele ter ido embora daqui. Foi assim. O estilo é eclético. Eu observei aqui nos seus arquivos, né, na sua biblioteca e na sua discoteca, vários estilos. De onde você percebeu essa influência? Vocês foram jovens nos anos 60, né? Como é que foi os anos 60 e essa influência para esse estilo variado que vocês têm? Então, o estilo variado, ele está variado, mas mais de um lado, que é o meu. Porque o Fauzi foi sempre do lado romântico mesmo. As coisas que ele tinha era sempre puxado por muito carinho, muito coração, e as melodias saíam conforme a sensibilidade do coração dele. Eu também fui muito assim, só que eu gostava demais de bossa nova, né? Então eu tocava no violão muita bossa nova, mais do que o normal das outras músicas. E eu compunha músicas baseado na bossa nova, e a gente definia a música também em conjunto, eu e ele. Muita coisa das letras que eu fazia, ele trocava, e a gente entrava num acordo e saía a música. Então não havia assim um ritmo preferido e determinado, que tem que ser esse ritmo, não, era o mais variado possível. Nós fizemos música sarcástica, né? Fizemos músicas até de besteira nós fizemos. E muita gente gostava. A gente não colocou isso para tocar publicamente, mas a gente teve esses instantes da nossa vida de fazer coisas que não eram muito saudável, né? Você quer ver um exemplo? Nós fizemos uma música chamada Xoxotano, mas não queria dizer o que quer dizer. Ela queria dizer que só dança shot, só xotando lá no meio do salão, só xotando, eita, que negócio bom. Era assim, mas o destaque era as artimanhas das letras, né? Porque eu nunca queria dizer alguma coisa realmente suja, né? A gente falava só xotando, mas é porque só dançava shot. Então, quando ele se sentia deprimido ou derrubado por algum problema sentimental, o que ele fazia? Ele ia para o salão e dançava shot, que era onde ele descarregava toda a dor que ele sentia.
Então era assim. Eu percebi, analisando todos os arquivos, né, conforme o próprio vídeo que nós assistimos mostrou, uma trajetória que teve início nos anos 70, né, 1973, mas antes, 1971, teve uma música de vocês, uma composição gravada por um artista muito famoso da época, Roberto sim. Barreiros. Exatamente. Como que essa canção chegou até Roberto Barreiros? Porque foi gravado um LP, e LP, gravar LP naquela época não era como hoje, que entra no estúdio qualquer e grava, qualquer pessoa, por vezes grava até em casa, com boa qualidade. Mas naquela época, ela gravar um LP era uma coisa fenomenal, né? E de grande repercussão nacional. Tanto que tinha algumas gravadoras, né? Somente que destacavam artistas famosos, né? Certo, certo. Mas como que chegou essa música ao Roberto Barreiros? Então, essa música foi entregue... Fim de férias a música. Isso mesmo, Fim de Férias. Essa música nós fizemos baseado nas nossas aventuras à beira da praia, né? Então, nós fizemos e entregamos numa que música às vezes foge da minha cabeça, corta essa parte. É gravadora? Gravadora. Então, nós entregamos numa gravadora famosa, que é a RCA. Por coincidência, parece que 2 ou 3 dias depois o Roberto Barreiros foi lá. E ele escutou alguém no estúdio tocando essa música. E todo mundo conhecia o Roberto Barreiros, ele era um showman, né? Ele entrou e falou assim, de quem que é essa música? Ah, são dos irmãos Fauzi e Jamil, lá de Aparecida. Ele falou, eu quero gravar essa música. Aí me dá o endereço deles, eu vou procurar. E ele veio procurar a gente aqui. E nós cedemos, é lógico. Lembrando do Roberto Barreiros, a gente lembra de tantos outros cantores, né, que tiveram composições gravadas falsas, até agora no início dos anos 2000, né, Sim. que é o Fábio Lestares, né, Tânia Mara, Rick Renner, né. Mas teve uma dupla, né, a Zezé de Camargo e Luciano, que gravou Deus Salve a América. Eu tenho uma particularidade sobre essa música. Eu tinha um barzinho e o Fausto chegou nesse barzinho, né, um bar-restaurante musical, bem cultural. Isso para nós, assim, nós estávamos um grupo de amigos ali, era uma segunda-feira, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Ele chegou e disse, olha, atenção pessoal, daqui a pouco eu recebi a ligação lá da produção da Hebe Camargo, Zé de Camargo vai cantar essa música daqui a pouco. Nós não achávamos que seria verdade. E achávamos que ia ter uma brincadeira dele, né? E de repente tocou mesmo, sabe? E o cantor Zezé, né? Fez uma explicação da música, a Hebe, né? Se emocionou. Você está preparando aqui um trabalho para mostrar para nós aqui. E se emocionou, e nós lá nesse barzinho cultural também nos emocionamos, né? Porque tocou aquela música, Deus Salve a América. Como chegou, você lembra? Eu lembro, quem sabe detalhes disso aí é meu irmão, porque essa música partiu de um estúdio, que até essa música Obrigado Meu Pai, ela tem parceria com esse... Nestares? Não, Obrigado, o Pablo Meu Pai Nestares é o cantor. A composição é Fauzi, Jamil e... Oh, meu Deus, eu esqueço o nome dele. É o maior compositor que existe no Brasil. César Augusto? César Augusto, exatamente. Aí, você já matou a charada. É o César Augusto. O Fauzi, durante essas idas e vindas nos festivais, a gente ficou conhecendo o César Augusto. Naquela época, ele era um cara humilde, mal tinha dinheiro para ficar se sustentando. E a gente se ajudava mutuamente. Ele se tornou, o estúdio do César Augusto hoje tem um helicóptero. Ele se tornou o mais famoso compositor de todos que você conhece. No estúdio dele, que é Bodoso, acho que é Number One, que ele chama, e de onde o Fauzi tinha plena entrada, franquia, né? Para entrar e sair a hora que quisesse. E é onde estão ainda, né? Os grandes cantores mais famosos frequentavam esse estúdio.
E pela amizade que ele sempre guardou da gente, desde a época lá, dos festivais, ele permitia que o Fausto entrasse e ficasse lá. E lá entrava um monte. E o Fausto começou a tramar amizade com vários cantores. O Fausto jogou em time de futebol dos cantores, como goleiro. Tem vários artistas lá que eu não me lembro o nome, mas tem foto, tem tudo, que jogavam junto com ele. Ele foi pegando amizade. E uma dessas vezes, a música Deus Salve América estava nas mãos do César Augusto. Então, sempre estava um oferecendo música para o outro, e o Zezé de Camargo ouviu a música e gostou. Falou, não, eu quero gravar de qualquer jeito essa música, você não mostra mais para ninguém, porque eu não sei o que eu vou gravar, você me dê o que eu tenho que fazer. Aí foi nós recebemos a notícia com muita emoção. Quem me deu a notícia foi o Fausto, né? Porque o Fausto não saía de lá. Então, o Fausto chegou e contou para mim. Foi uma alegria terrível, uma imensa alegria mesmo. E foi assim que ele gravou a música Deus Salve América. Na época, ele era... Acho que só tinha ele o Roberto Carlos e a outra dupla lá de irmãos também, Chitãozinho e Chororó. Falando em Roberto Carlos, no LP As 14 de Maio de 1971, na nossa pesquisa, mostrou que o Roberto Carlos tinha 2 ou 3 canções nesse LP da 14 de Maio, e a música Fim de Férias, gravada por Roberto Barreiro, foi um destaque, se não me falha a memória, a faixa 6. Eu achei muito interessante pela qualidade da música, uma música que eu acho que em qualquer tempo as pessoas vão entender essa música. Ela aparenta-se, como as canções daquela época, um pouco de ingenuidade, exatamente. Mas porque fala de uma sorveteria, do beijo, do clube, mas tem um outro sentido também, para aquele que tem uma visão, um sentido mais espiritual, vai entender. Nós vamos ouvir essa música daqui a pouco, as pessoas vão entender um pouco mais. Agora, Deus Salve América, né? Vamos pensar, um dia andando por aí eu vi tanta beleza em nossa América, né? A música tem esse início. De onde você se inspirou nisso? O que você viu na época? O que você sentia? Porque a música continua atual. Nós somos amantes, a vida toda nós somos amantes da natureza e das belezas que existem nesse nosso país. Sempre, sempre, sempre a gente se revoltava por que não era tão elogiada e declarada e declamada as belezas que a gente tinha. Não só essa música, tem várias músicas que a gente fala das belezas daqui. Tem músicas, eu na minha idade me falha muita coisa ainda, e eu não consigo guardar datas, nomes, essas coisas fogem da minha cabeça. Porque eu estou parado, isso são coisas que eu estou falando com você de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Muitos nomes, locais e pessoas eu já esqueci. Não me esqueci em pensamento, mas eu não consigo traduzir em pensamento as palavras que eu quero falar. Mas então você tinha uma visão um pouco crítica também, porque a música ela dá um panorama da que a situação precisava ser revertida, né? Nossa, você isso é influência do quê? Do cotidiano da vida, das observações da vida que você viveu naquele ano, naquela década de 90, né? Sim, sim. Que foi a época que foi lançada essa música, né? Isso aí, sabe o que é? Isso chama-se educação, né? Nós somos educados num regime católico, onde todo mundo, em princípio, tinha que fazer e enxergar o bem nas coisas, não só o mal. E se existisse alguma coisa que você pudesse ajudar fazendo bem, que você tomasse frente, fizesse isso aí. Então, nós não temos essa música. Nós temos uma música que chamava Século XXI. Ela é um vídeo mesmo, uma coletânea de imagens que você fica impressionada.
Essa música está gravada e eu tenho medo de colocar porque ela é exibida, ela é profunda, ela fala ela fala de coisas que às vezes algumas pessoas não vão entender. Mas ele fala assim, este é o século XXI, eu vi homens na Lua, eu vi ETs no espaço, eu vi homens de aço e vi tristeza e fracasso. Ela começa assim, mas daí aparece o mundo explodindo, aquelas coisas todas, tudo um jogo de imagens incríveis. Pergunta se eu fiz isso. Foi meu irmão que fez. Ele entrou dentro do estúdio, ficou uma semana fazendo isso aí com um cara que mexe com esses detalhes de criação de imagem, essas coisas, né? Pena que eu não quero incluir ela nas apresentações, porque tem alguns pedaços de filme, umas imagens que são flashes de algum filme, né? E eu tenho medo que isso dê problema mas ela, das músicas que nós fizemos, ela é uma das coisas mais destacantes que a gente tem. Quer dizer, qualquer um fica abismado quando escuta. Foram 400 e poucas músicas, né? Isso desde final dos anos 60 praticamente. Sim. Agora vamos fazer uma digressão, já que nós estamos aqui em Aparecida, né? Estamos aqui em frente ao Santuário Nacional, circulamos aqui há poucos minutos pela Praça Nossa Senhora Aparecida. Sim. As pessoas que estão aqui, alguns são mais jovens do que nós, como que vivia a cultura de Aparecida artística, musical lá nos anos 60? Claro que tinha uma influência do Brasil, mas Aparecida tinha alguma situação que você podia observar pela juventude da época? Não achava nada de destaque nessa área, não. Aparecida sempre foi muito pobre em espetáculos, né? Depois que, quando surgiu o Moarama, começou a vir alguns artistas mais proeminentes, né? E também o time de Aparecida de futebol, onde o Fauzi também jogou um tempo como goleiro, até entrar o Bolar, né? Depois que entrou. E essas coisas que foram levando um pouco Aparecida para o sentido esportivo. Porque até agora o sentido era só católico. E até para você fazer algumas festividades um pouquinho fora do eixo, a gente não tinha condição de fazer. Havia um prédio, né, chamado Cine Aparecida, que foi praticamente um lugar épico, né? Sim. Para a cultura do final dos anos 50. Você viveu aquele período? Nossa, vivi bastante. Quais são os personagens que você lembra daquela época que conviveu com você musicalmente? Musicalmente? Ou mesmo ali que você foi contemporânea? Eu tenho alguns nomes na cabeça, eu não consigo traduzir em palavra, porque eu tenho dificuldade, às vezes eu lembro da pessoa, lembro da imagem, mas se existe uma coisa no mundo que eu não guardo, nome. Número eu guardo, mas nome eu não guardo. E eu fico com vergonha, então, estou sendo sincero com você. Eu fico com tanta vergonha que tem pessoas que eu vivi dentro da Força Aérea, da Aeronáutica, eu vivi lá dentro 37 anos, como oficial, né, como tenente, capitão, e depois como funcionário federal. Você sabe que eu encontro com as pessoas que a gente se abraçava, se beijava, e eu troco o nome delas por querido. Ô, meu querido, meu amigo, meu amor, mas não lembro o mesmo nome, não é por maldade. É porque eu não lembro o nome, não lembro mesmo. Eu sei que na época tinha a turma do Roberto Carlos, ou aquele... Você foi um dos jovens que recepcionou o Roberto Carlos, né, nos anos 60, no Moarama. Um dia você falou a mim que ele esteve em Guaratinguetá também. Eu achava que era só a minha Aparecida. Fique à vontade. Essa parte que vai ser editada. Fica tranquilo. Oi. Até eu também tenho hora que me incomoda também. Ressecou a garganta. Vamos pegar um pouco de água.
Deixa sair esse pigarro. É. Isso aí é idade, né? Voltando. A musculatura da garganta vai ficando mais Tá. flácida. Eu vou paralisar aqui Dá e te volto tempo. daqui a alguns minutos. Tá bom.